A remoção dos defeitos de superfície das placas de aço antes da laminação é parte intrínseca da fabricação de aço, e a escarfagem, um processo que remove os defeitos da superfície das placas usando uma combinação de gás e oxigênio, ainda é a solução mais prática. Como a tecnologia para a fabricação de aço mudou, assim também aconteceu com a tecnologia de escarfagem. A fabricação de placas através da linha de lingotamento convencional cedeu espaço ao lingotamento contínuo. O lingotamento contínuo reduziu de forma significativa os defeitos nas placas, mas muitas usinas ainda usam grandes máquinas convencionais para escarfar a placa inteira em uma profundidade constante, quando isso não é mais necessário. Uma vez que a quantidade de defeitos na fundição contínua de placas é menor, eles exigem uma máquina mais precisa, capaz de escarfar áreas e profundidades precisas para garantir que todos os defeitos sejam removidos, o que também aumenta o rendimento. Desta forma, na maioria dos casos, as grandes máquinas de escarfagem convencionais de alto custo estão sendo substituídas por máquinas mais eficientes, desenhadas especificamente para escarfagem de placas produzidas pelo lingotamento contínuo. Uma dessas máquinas é o sistema robótico de escarfagem da Indiana Flame Service, afiliada da Edward C. Levy Company Corporation, com sua sede em Detroit, Michigan. A máquina robótica de escarfagem da Indiana Flame é especificamente projetada para acondicionar placas produzidas por uma máquina de lingotamento contínuo. A máquina robótica de escarfagem requer apenas um operador para controlar o maçarico e o movimento de um lado para o outro das placas, operando em uma cabine de controle. Ele pode posicionar o maçarico em qualquer parte da superfície da placa. A máquina simplesmente responde ao movimento do braço do operador e o ângulo do maçarico é controlado através de um botão no braço de controle. A velocidade para frente e para trás do carro de escarfagem que segura a placa é controlada por uma alavanca de direção. A remoção de metal é mais precisa, pois o operador pode diminuir a velocidade do carro para remover defeitos mais profundos. Quando nenhum defeito é observado, o operador acelera o carro de escarfagem, removendo desta forma o mínimo de aço em áreas não afetadas. Mais uma vez, um significativo benefício para o rendimento. Com uma única passagem, a máquina robótica de escarfagem é capaz de remover a partir de 1 milímetro de aço em áreas não afetadas e até 8 milímetros em áreas defeituosas. De dentro da cabine, o operador tem a visão constante da superfície da placa. Sendo um operador bem treinado e experiente, pode observar defeitos no banho de escarfagem e ajustar a velocidade da escarfagem para garantir que todos os defeitos sejam removidos. Não há requisitos para pré-identificar os defeitos antes da escarfagem. Entretanto, se preciso for, a velocidade de escarfagem pode ser pré-estabelecida para assegurar uma profundidade constante de remoção por toda a borda da placa. A máquina robótica de escarfagem oferece muitas outras vantagens exclusivas. A escarfagem pode começar em qualquer parte da superfície da placa. Uma injeção de pó de ferro de baixo ponto de fusão, infundida no banho, permite ignição imediata e a escarfagem começa sem pré-aquecimento da placa, seja na face larga da placa ou em suas bordas. A máquina é muito mais silenciosa que a tecnologia anterior, pois é abrigada por um compartimento e escarfa a uma largura entre 200 a 600 milímetros de superfície em uma única passagem. Como todas as superfícies não são escarfadas em uma única operação, não há necessidade de grandes precipitadores eletrostáticos. A única necessidade é um coletor de pó, por questões ambientais. Não há necessidade de grandes volumes de água e nem de lavagens. Os resíduos da escarfagem são simplesmente granulados em calhas. A máquina robótica de escarfagem não requer uma grande fundação, como a tecnologia anterior. Ela é muito mais leve e só requer uma plataforma.
e o sistema robótico tem uma manutenção mais barata e é relativamente simples detectar problemas. Uma unidade de escarfagem pode ser construída em menos de 10 meses. Os principais componentes do sistema incluem um compartimento para a máquina robótica de escarfagem, projetado de forma ambientalmente correta e com espaço suficiente para 2 carros de escarfagem, aproximadamente 450 metros quadrados. Em razão da exigência ambiental de emissão zero, todas as emissões são contidas. Este compartimento pode ser construído fora da área de depósito das placas, se necessário, com apenas os carros de escarfagem ocupando espaço. O teto do compartimento abriga diversos controles da máquina, incluindo a estação de gás, oxigênio e bomba d'água de alta pressão. A fumaça é dispersada através de dutos existentes no teto e transportada para o coletor de pó. O coletor de pó, em geral, fica localizado fora da área de depósito das placas. Ele possui compartimentos de aço inoxidável para melhorar a longevidade e sacos especiais capazes de lidar com a umidade da fumaça e partículas. O pó é automaticamente colocado em caçambas de transporte fechadas, para simples remoção. A máquina de escarfagem se posiciona sobre uma plataforma. Ela é equipada com um computador de operações para acompanhamento das placas, assentos duplos para treinamento de operador, controle de gás e de oxigênio e ainda controle de velocidade da escarfagem. Pulverizadores desincrustantes estão localizados atrás do maçarico, de forma que todo o óxido seja removido, deixando uma superfície brilhante, para fácil inspeção da placa depois da escarfagem. Todo o equipamento é controlado por CLP, Controlador Lógico Programável, incluindo detetor de falhas e análise de diagnóstico. A disponibilidade do equipamento em operação há mais de 5 anos ainda excede a 98%. Você vai precisar de 2 carros de escarfagem. Uma máquina de virar placas, que fica localizada entre os 2 carros. Um guindaste equipado com 2 ímãs. O guindaste é tão importante para a operação de escarfagem como a própria máquina de escarfagem, pois, como todo equipamento de manipulação, um guindaste eficiente influencia de forma significante na produtividade de qualquer instalação. E uma sala de controle. Quando as placas são inicialmente trazidas para o depósito de placas, faz-se uma referência cruzada e é designado um número para acompanhamento durante todo o processo de escarfagem. O operador do guindaste coloca a placa em um dos 2 carros de escarfagem. Através do controle remoto, ele envia a placa para dentro do compartimento de escarfagem. Quando o carro de escarfagem entra no compartimento, a placa é verticalmente inclinada de modo que as bordas amplas da placa fiquem viradas para a máquina de escarfagem. Ao mesmo tempo, uma pá articulada localizada na frente do carro empurra os restos da escarfagem para uma plataforma de forma que possam ser facilmente removidos por uma pá carregadeira e então reciclados. A pá, então, automaticamente trava na posição vertical, de modo que sua lâmina fique livre de grânulos de água enquanto a placa está sendo escarfada. O carro de escarfagem retorna automaticamente à posição de escarfagem
e é então controlado pelo operador da máquina de escarfagem. Antes que o operador inicie a escarfagem, ele grava o número de identificação das placas no computador e todas as informações necessárias são mostradas. O computador grava todos os parâmetros durante a escarfagem: velocidade, maçarico, ângulo, tempo, data, número de passagens para fins de identificação e inspeção. Um botão de comando no pé, no chão do púlpito, inicia a oxigenação da escarfagem necessária. Pó de ferro de baixo ponto de fusão é injetado na labareda e a ignição instantânea é obtida. Enquanto a placa está sendo escarfada, uma segunda placa é carregada no segundo carro e adentra o compartimento. Quando o operador completa a primeira placa, ele manda o carro para fora do compartimento e se volta para a segunda placa a iniciar a escarfagem. Fora do compartimento, o operador do guindaste remove a primeira placa e a coloca na máquina de virar placas. À medida que adiantamos o vídeo, vocês podem ver que ele troca a placa escarfada por outra placa e a coloca no carro de escarfagem. Ao mesmo tempo, a máquina vira a placa e o carro de placas adentra o compartimento. Em breve, o segundo carro de placas deixa o compartimento e o operador de guindaste troca tais placas. Uma vez que a placa tenha sido totalmente escarfada, ela é movida para uma área de inspeção. A placa é completamente inspecionada e qualquer pequeno defeito residual, se houver, é removido usando-se um maçarico manual para garantir a remoção de todos os defeitos da superfície. A placa é então reidentificada, o sistema de acompanhamento de placa é atualizado e a placa está pronta para laminação. Apesar da escarfagem robótica existir há décadas, a tecnologia evoluiu e melhorou com o tempo. A nova tecnologia exclusiva da Indiana Flame consiste em maçaricos de pressão muito baixa. O maçarico utiliza apenas 3 bar de pressão de oxigênio, comparada a 10 ou até 12 bar de pressão, utilizados nos sistemas anteriores. A nova tecnologia produz um perfil de escarfagem plana superior, melhor remoção de defeitos e uma linha muito menos profunda entre as passagens de escarfagem. A mão de obra requerida para fazer funcionar a instalação abrange um operador de guindaste, um operador de máquina de escarfagem, inspetores de placas, um coordenador e um mecânico para cada turno. Indiana Flame oferece um serviço completo: projeto da instalação, todo o capital necessário para o investimento,
manutenção, operação e garantia de qualidade. Ao avaliar uma solução de escafagem, considere os benefícios deste sistema em comparação com qualquer outro processo. Menos espaço exigido para a instalação. A instalação da escafagem robótica é uma unidade compacta. Uma máquina mais silenciosa, em conformidade com todas as regras referentes à poluição sonora. Sem complicações nas formas de lavagem para construção e manutenção. Diga adeus ao precipitador eletrostático e aos custos de manutenção. Garantia de controle ambiental no que se refere a partículas no ar. Menos custos com manutenção contínua, com melhoria no tempo de atividade. Sem necessidade de investimento de capital pelo usuário, Indiana Flame pode fazer o investimento total. E, acima de tudo, garantia de remoção de defeitos com o mínimo de perda de rendimento. Em uma placa de 250 mm de espessura, a perda de produção típica é menor que 1,5%, comparado com mais de 3% da tecnologia antecedente, uma grande economia de custos. Para maiores informações sobre escafagem e outros sistemas únicos e patenteados para preparação de placas, tais como corte de placas sem rebarbas, visite www.edwclevy.com.